Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana, mais uma quinta-feira na presença do Senhor no nosso estudo bíblico. Temos aprendido coisas importantes e interessantes assistindo a novela Gênesis. E essas semanas nós vimos a história de Ló. E o Senhor diz bem claro na novela, no texto da novela, o vinho envergonha quem se entrega a ele. As suas filhas o embebedaram para que ele pudesse esquecer dessa situação difícil que ele estava passando e até a morte da esposa. E mais uma vez a gente vê o vinho envergonhando quem se entrega a ele, como disse, o texto da novela. Noé aconteceu a mesma coisa e agora é Ló. Ele vai ficar bêbado e as filhas acabam tendo uma ideia de, já que não temos um descendente, já que não temos maridos, já que não temos ninguém para fazer o nome do pai continuar, elas então se deitam com seu pai. Não foi uma vontade própria dele, porque se fosse vontade dele, ele não faria. Porque Ló, ele desaprova e desaprovava as atitudes imorais que ele via lá em Sodoma. Mas as filhas acabaram, então, tendo essa ideia para que houvesse, então, um procriar da família, para que houvesse uma descendência a Ló. E isso foi um incesto. E aí, lógico, o pai não sabendo de nada, a primeira filha engravida, e o filho que ela gera é Moabe, que ele vai dar origem e ele vai ser o patriarca dos Moabitas. A caçula, a filha menor, ela vai dar origem a Ben-Ami, que é um ancestral dos Amonitas. E é interessante a gente perceber que ambos os povos, tanto os Moabitas como os Amonitas, eles foram constantes inimigos dos hebreus, inimigos do povo aí que é descendente de Abraão. E revela, quando a gente estuda a história, a gente vai ver a atitude dos Moabitas e dos Amonitas, um péssimo caráter. Porque será, talvez pela história da sua geração, do seu gerar, muito complicado, E aí a gente sabe então que Ló, de certa forma, até agora, tem este fim na vida dele, Ele sai de Sodoma com as filhas, elas acabam aproveitando a situação e por conta dessa situação no desespero, elas acabam então tendo os filhos do próprio pai, Uma atitude que, em sã consciência, certamente o próprio Ló desaprovaria. Muito bem. E aí, continuando a história, a gente vê então Abimeleque aparecendo. Por quê? Porque Abrão sai do lugar que ele está, vai para a região do Negueb, e durante esse processo dessa viagem, ele acaba parando numa terra. E nesta terra é justamente onde tem o rei Abimeleque. E este rei, mais uma vez, acontece o que aconteceu no Egito. O rei fica apaixonado por Sara, pela sua beleza, se encanta pela beleza de Sara. E, de novo, Sara é minha irmã. E incrível, ela mesma diz, eu sou irmã de Abraão. E ela sabia que, se eles contassem a verdade, eles poderiam pôr em risco a vida deles mesmos, Eles não mentiram, mas eles omitiram também um detalhe importante, O mais importante era não perder a vida, Vamos ver quanto que vai dar. E aí, é lógico, vem toda a situação também, de novo, de talvez uma praga, uma maldição para Abimeleque e toda a família dele. As 29 mulheres que ele tinha algumas que estavam grávidas, elas perdem o bebê e elas não conseguem engravidar de novo. E num sonho, o Senhor se revela e fala com Abimeleque. E aí ele mesmo pergunta, mas o Senhor mataria uma nação inocente? Como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? O Senhor é Deus. E ele fala, foi ele que mentiu, foi ela que mentiu. Eu não fiz nada demais, eu era inocente nessa história. Eu nem sabia disso. Aí Deus fala para ele, por isso que eu fiz isso com você. Você teve esse momento de não ter filhos,
não procriarem as suas mulheres, porque se você tocasse nela ia ser pior. E aí, para você realmente não tocar na Sara, porque a Sara é minha escolhida, é minha ungida, e eu não quero que você toque nela. E aí ele fala, Abraão é um profeta, é o meu profeta, devolve a mulher dele, que ele vai orar por você e você vai viver. Você vai ver a bênção do Senhor na sua vida. Se você não devolver, vai acontecer coisa pior e você pode até morrer. E aí, então, ele pergunta para Abraão, chama todos os seus súditos, todo mundo ali, e fala, por que você fez isso comigo, Abraão? O que você pensou ao fazer isso comigo? E Abraão, então, se justifica e fala, olha, se eu tivesse contado, se eu podia ter me matado, a gente podia ter sido uma outra condição, né? Eu iria morrer. E você acreditaria, se eu falasse para você que eu sou filho de Deus, do Deus único? Talvez você não acreditasse. Precisou acontecer tudo isso para você acreditar. E a Sara é minha esposa, sim. E aí, então, ele devolve Sara, entrega bois, ovelhas, servos, servas e mais prata, né? Para que ele possa, vamos dizer assim, ser perdoado por Deus, né? Ser perdoado para não ter problema. E aí vem, então, o rei e ele diz, Abraão, pode ficar onde você quiser. Escolhe a terra que você quer, fica à vontade. E Abraão, então, e ele pede, né? Ora por mim. E aí Abraão ora por ele. Ele foi curado. Todas as suas mulheres, as suas servas, as suas esposas foram curadas. E aí a gente percebe que na Bíblia, em Gênesis, a gente está vendo a história desse primeiro profeta, Abraão, né? E não era um profeta simplesmente porque ele falava com Deus, mas porque ele tinha um relacionamento com Deus. E além de tudo isso, né? De só conversar com Deus. Ele tinha uma confiança neste Deus. E mais lá na frente, quando a gente vai continuar lendo Gênesis, a gente vai perceber que Abimeleque faz uma aliança com Abraão para que os dois caminhem aí em paz e caminhem juntos, né? Na sequência aí das cidades, com certeza aí. Só para deixar claro, era comum naquela época irmão casar com irmã, parentes consanguíneos e próximos, porque a gente não tinha outra pessoa, acabava casando. Mais na frente, quando a gente perceber a lei de Moisés, a gente vai ver que isso vai ser proibido e não vai ter mais o casamento entre irmãos, tá? Entre muito próximos assim. E o povo, então, de Gerar, que era o lugar onde vivia Abimeleque e onde Abraão estava, eles aprenderam quem é Deus? O Deus de Abraão. Mais uma vez, o Deus de Abraão é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão é o Deus que cuida. O Deus de Abraão é um Deus que faz milagres e faz coisas impossíveis. E é o mesmo jeito que aconteceu no Egito, acontece lá em Gerar também. E mais uma vez a gente vê Deus protegendo Abraão e Sara. Eles eram deles, a promessa foi para eles, o Senhor falou que estaria com eles e esteve até o final. Para proteger Sara, todas as mulheres ficaram estéreis. E é interessante que quando as mulheres conversam com Sara, elas sentem paz, porque Sara está feliz, porque aquilo que está dentro dela é sinal de promessa do Senhor. E ela está transbordando a felicidade de Deus, né? Então todas ficam muito bem quando estão perto de Sara. São jeitos e mistérios que Deus usa para mostrar a sua glória e o seu poder. Ao mesmo tempo que a gente está vendo isso acontecer, a história acontecer, tem lá Ismael. Infelizmente, Ismael é vingativo. Ismael tenta matar Massai, bota um monte de escorpião para ir matar, tenta matar inclusive a esposa de Massai, que é a irmã da Sara, e de repente a gente vai ver que ele vai mostrando um pouco mais daquela índole ruim que ele tem. Ele aprendeu isso com a mãe, a ser vingativo, a ter raiva, a sentir raiva. E aí ele grita com a mãe, e a mãe até assusta. Você não pode falar assim comigo. Ele fala assim, eu não tenho medo de você. Ele tem muita prepotência, né? Porque ele acha que tudo que ele tem que fazer é o que ele faz é certo, né? E tem uma atitude muito feia diante de todo mundo, diante de toda a tribo, de todo mundo que está ali. E ele quer sempre esbanjar o status de herdeiro. É meu, eu sou o primogênito de Abraão, eu vou ser dono, isso aqui é meu. E ele continua, né, com essa atitude covarde e medíocre, prepotente. Agar não consegue controlar isso, se assusta bastante
E aí os dois se incomodam com Isaac. Mas aí quando eles saem, quando a Sara sai de Gerar e volta para casa, o Isaac vai nascer. Aí fica muito nítido a raiva do Ismael pro irmãozinho, né? Então ele fica assim, como? Eu vou perder? Eu vou deixar de ter? Eu não vou ser mais o primogênito? A bênção não é só para mim? A mesma coisa que Agar sente também. Então, é aquilo que a gente já conversou. E Agar fala, mas você vai ter nações, o Senhor vai te abençoar, porque ele falou isso para mim. Mesmo assim, ele continua tendo muita raiva e muita inveja de todos que vão contra a ideia dele, né? E principalmente agora, o irmãozinho, porque aí o irmão que nasce, Isaac, ele é o filho da promessa. Ele é o filho que Deus falou que ia dar de verdade. Ismael não, Ismael veio porque houve uma teimosia no meio aí. Ninguém esperou a vontade de Deus. E por isso, então, existe, e nós vamos ver na novela como é que ele vai tratar o irmão e o que vai acontecer com ele, que a gente já conhece mais ou menos a história, mas tá sendo legal acompanhar e visualizar tudo isso daí. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aquele Gate, aquele menino que ficou preso lá no Egito, porque se apaixonou por uma mulher casada, de novo se apaixonando por uma mulher casada. Parece que a solidão e a carência dele, porque ele é o único solteiro, né? Todo mundo tá casado, todo mundo tem a sua esposa, e ele ainda não achou ninguém. Será que ele vai achar? Ele tá desesperado. E justamente por quem que ele se encanta? Pela mulher do rei, né? Pela mulher de Abimeleque. Uma situação infeliz da vida dele. Mas quem sabe, ainda no da história aí, a gente vai ver que ele vai ficar feliz, encontrar um amor e sossegar o facho, né? Como a gente fala. E aí a gente percebe o que nesses capítulos que a gente acompanhou até agora? Deus prometeu, Deus cuidou, Deus livrou do mal, Deus prosperou. E agora, de certa forma, Abraão está mais rico do que nunca. Com a prata que ele recebe, com os servos, com as ovelhas, com tudo os bois que ele recebe, ele está muito mais rico do que nunca, né? E ele tem uma moral diante de todos os outros, porque ele é um homem manso, ele é um homem que sabe lidar com as situações adversas e ele consegue convencer as pessoas. E agora a promessa chegou na vida de Abraão. 100 anos, gente. 100 anos para ele ser pai de verdade da esposa dele, amada esposa dele. E ao mesmo tempo, Sara que não podia ser mãe, 90 anos de idade, ela concebe e dá à luz a Isaac. O impossível pode acontecer sempre. O que a gente precisa fazer? Acalmar o nosso coração e esperar em Deus. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. A promessa cumpriu-se. O motivo de alegria era Isaac. E o nome Isaac significa isso. Ele ri. Significa este motivo de alegria para eles. Motivo para sorrir. E Sara, em todo o tempo, desde o momento que ela ficou grávida até o nascimento de Isaac, ela só ria, porque ela estava muito alegre. A alegria dela era grande, porque o Senhor foi tremendo na vida dela. Alegria na velhice. Não importa quanto tempo, tem que se esperar. O Senhor prometeu, tem que se esperar. A promessa se cumpre, né? E os 90 anos, se você tem dúvida ainda, Gênesis 17:17 fala, aos 90 anos, Sara será mãe de Isaac. Deus tem sempre o melhor para nós. Deus sabe o melhor para nós e a hora certa, quando eu estiver preparado para receber essa promessa. Enquanto isso, ele vai me amoldando, vamos dizer assim, me polindo, me purificando, para que eu amadureça, para que quando vier a bênção, eu tenha maturidade para receber e ser bênção também, né? E o semblante de Sara, então, muda. Até do próprio Abrão muda. Sabe por quê? Porque valeu a pena esperar. E a bênção do Senhor é maravilhosa, com certeza. Senhor, muito obrigado por estes momentos, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelas tuas promessas, muito obrigado porque a gente está aprendendo um pouco mais diante de todas essas situações que têm acontecido no mundo, a esperar, a confiar em ti e saber que o impossível pode acontecer. Porque quando o Senhor promete, o Senhor cumpre até o final e vai até o fim. Abençoe nossa família,
nossa igreja, nossa nação, nossa vida, para que de verdade o impossível aconteça a cada um de nós e a tua alegria seja permanente em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a presença deste Deus tremendo, grandioso, maravilhoso, seja sobre a tua vida, te encha de alegria, mude a tua sorte, te dê a sua graça e a sua maravilhosa paz hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. A gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? Boa semana. Tchau.